Olá, eu sou Márcio Lazarotto, sou professor e doutor em Química Orgânica e esse é o nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica, onde apresentamos a estrutura, propriedades e reações de moléculas orgânicas. Essa é a nossa última aula que estamos apresentando a parte da ligação química. Nesta última aula vamos estudar conjugação e ressonância, que são utilizadas para explicar as propriedades de compostos orgânicos que envolvem ligações duplas e os anéis aromáticos. Agora vamos falar de outro ponto importante na química orgânica, que são os conceitos que envolvem ressonância e conjugação. O termo ressonância ele se refere a diferentes formas de Lewis que representam a mesma molécula. Quando a gente faz o compartilhamento de elétrons entre os átomos e desenha as ligações químicas usando os tracinhos e coloca a posição dos átomos que fazem as ligações químicas, no caso das estruturas de ressonância, existe mais do que uma forma de Lewis que representa a molécula real. E nessas diferentes estruturas de Lewis, apenas os elétrons são movidos. Não se move a posição dos átomos para desenhar estruturas de ressonância. Se for movido um dos átomos, já é uma outra molécula. A posição dos átomos se mantém e a posição dos elétrons varia dentro das estruturas de ressonância. E a molécula real, ela não é nenhuma estrutura de ressonância, nem outra. De fato, as estruturas de Lewis são uma aproximação, é uma linguagem que usamos para interpretar a natureza. E, de fato, é uma linguagem até boa, porque ela reflete o que é observado na maior parte dos casos. Porém, nesses casos em que as moléculas têm estruturas de ressonância diferentes, é usada essa forma para entender o que existe na molécula real. Então, quando se desenham estruturas de ressonância para uma mesma molécula, é necessário entender o que está acontecendo nessas diferentes estruturas de ressonância e como ler a molécula real. Um dos exemplos de estruturas de ressonância é o íon carbonato, que ocorre, por exemplo, nos minerais de carbonato de cálcio, o calcário. E, nesse caso, o íon carbonato é o CO3, ele apresenta uma ligação dupla, carbono-oxigênio, duas ligações carbono-oxigênio simples, e nesses átomos de oxigênio fica uma carga de -1. Porém, nesta estrutura aqui, esse oxigênio ele tem a ligação dupla e a carga está sobre esses dois outros átomos de oxigênio. Agora, nessa outra estrutura, aqui tem uma ligação dupla, que é mais curta do que a ligação simples, e as cargas ficam sobre esses dois, e aqui essa ligação dupla fica sobre esse terceiro átomo de oxigênio. Qual dessas três é a verdadeira molécula, a molécula real? Nenhuma delas. Elas são as estruturas de Lewis que são usadas para representar o íon carbonato. Algo mais próximo da molécula real é esse desenho, em que coloca a ligação dupla carbono-oxigênio dividida entre essas três ligações aqui. É como se cada ligação carbono-oxigênio fosse uma ligação mais um terço de ligação. E a carga fica dispersa entre os três átomos de oxigênio, como se a carga fosse 2/3 de carga negativa para cada átomo de oxigênio. Muitas vezes representamos essas estruturas de ressonância, passando de uma para outra, movendo os pares de elétrons. No caso, por exemplo, para passar dessa estrutura para essa, vamos mover este par de elétrons,
quando se move esse par de elétrons, essa carga negativa aqui, que representava um excesso de carga negativa sobre o átomo de oxigênio, deixa de existir e, ao mesmo tempo, esse par de elétrons vai para cima do átomo de oxigênio, gerando uma carga negativa sobre esse átomo de oxigênio. E aí temos a formação dessa ligação dupla e essa carga negativa, e o mesmo indo daqui para cá. O conceito de conjugação se refere à sobreposição contínua de orbitais, normalmente orbitais do tipo π, ao longo da molécula. Isso faz com que uma ligação dupla se comunique eletronicamente com outra ligação dupla. Esse tipo de comunicação eletrônica ocorre quando existe essa distribuição de ligações. Ligação dupla, simples, dupla. E ela pode continuar ao longo da cadeia. Então, teríamos dupla, simples, dupla e assim por diante. No caso, os orbitais π, eles se comunicam porque eles ficam no mesmo eixo. Então, eu tenho essa ligação π e essa ligação π, levando a uma sobreposição também entre essas duas ligações π, gerando a conjugação. Esta continuidade na sobreposição dos orbitais e dos elétrons das ligações π ao longo dessa região que apresenta ligações simples e duplas alternadas, da região conjugada da molécula, levou ao desenvolvimento dos polímeros condutores, que recebeu o prêmio Nobel em 2000. Um dos receptores foi Alan MacDiarmid, que inclusive trabalhou junto com a Embrapa do Brasil. Por exemplo, se descobriu o poliacetileno trans, poliacetileno cis, que apresentam cores e propriedades diferentes, o polipirrol e a polianilina, que além das ligações duplas conjugadas, que apresenta aqui o polipirrol, e no caso da polianilina, existe a conjugação envolvendo os anéis de benzeno e os pares de elétrons não ligantes do nitrogênio. Um outro exemplo de polímeros condutores é o grafeno, um material que vem sendo muito pesquisado pela sua propriedade de condução elétrica e pelas suas propriedades de resistência mecânica. Um outro termo utilizado para identificar a conjugação é o termo deslocalização. É como se esses elétrons dos sistemas conjugados estivessem espalhados pelo sistema π, não sendo possível atribuir a uma determinada localização, a uma determinada ligação. Então, em vez de ter uma ligação π, existe um sistema de elétrons π percorrendo aquela região da molécula. Para representar a conjugação, também se pode escrever estruturas de ressonância. Por exemplo, uma ligação carbono-dupla carbono, conjugada com uma ligação dupla carbono-oxigênio, uma carbonila, apresenta um sistema conjugado em que é possível desenhar uma estrutura que coloca uma carga positiva sobre o carbono, uma carga negativa sobre o oxigênio, movimentando esse par de elétrons para cá e o par de elétrons da C+O para cima do oxigênio. É possível também desenhar uma outra estrutura em que o carbono fica negativo e o oxigênio fica positivo. Então, teríamos 3 estruturas de ressonância possíveis. Qual é a mais importante? De longe, esta aqui. Porque nesta estrutura aqui, ela tem uma ligação covalente a mais do que as outras. Porém, essa estrutura aqui, ela é muito mais importante do que esta aqui, porque ela coloca a carga negativa sobre o átomo de oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e a carga positiva sobre o carbono, que é um elemento menos eletronegativo. Enquanto que essa aqui coloca uma carga positiva sobre o oxigênio sem que haja a formação de uma ligação covalente a mais. Então, essa aqui é uma estrutura bem menos importante para a ressonância e ela não descreve a molécula real, enquanto que
essa aqui realmente descreve a molécula real muito mais próxima, e essa aqui tem uma contribuição pequena para a molécula real, porém ela reflete a distribuição de carga de acordo com a eletronegatividade dos átomos do sistema conjugado. E no caso das amidas, a conjugação envolve elétrons não ligantes. As amidas apresentam a ligação C-O ligado ao nitrogênio. É uma classe importante de compostos, é uma função química importante, que está presente nas proteínas, porque através da ligação amida entre os aminoácidos é que ocorre essa continuidade, essa formação da cadeia polipeptídica das proteínas. Bom, na ligação amida tem o C-O e o nitrogênio com o par de elétrons. O par de elétrons do nitrogênio é possível deslocalizar ele formando uma ligação dupla carbono-nitrogênio, e esse par de elétrons vai para o átomo de oxigênio, que fica negativo. Então, essas duas estruturas de ressonância apresentam o mesmo número de ligações covalentes, e a diferença entre elas é a carga negativa sobre o oxigênio, a carga positiva sobre o nitrogênio, o que é algo comum. São conhecidos diversos compostos que apresentam nitrogênio positivo e diversos compostos que apresentam oxigênio negativo. Então, essa distribuição de cargas é adequada. A contribuição desse tipo de estrutura se vê nas propriedades das amidas. Primeiro, esse sistema C-O-N, ele é praticamente planar. Isso indica que essa ligação CN tem uma certa característica de ligação dupla, fazendo com que esses 6 átomos aqui estejam no mesmo plano. A ligação carbono-nitrogênio de amidas é mais curta do que a ligação carbono-nitrogênio de aminas, o que está de acordo também com um caráter parcial de ligação dupla entre carbono e nitrogênio. A ligação carbono-oxigênio de amidas, ela apresenta uma frequência de estiramento no infravermelho mais baixa do que a ligação C-O de aldeídos, de cetonas, de ésteres. Então, isso revela que essa ligação carbono-oxigênio também tem um certo caráter intermediário entre ligação simples e dupla. Um caso especial de conjugação ocorre no benzeno, essa molécula representada C6H6, moléculas que apresentam uma estrutura similar. Essa conjugação leva a uma especial estabilização do benzeno, estimada em cerca de 36 quilocalorias por mol. Essa estabilização é chamada de aromaticidade do benzeno. Se atribui essa estabilização ao sistema de elétrons π, que fica deslocalizado acima e abaixo do plano dos carbonos. E aqui nós temos um diagrama dos orbitais do benzeno. Eu quero chamar a atenção para essa estrutura aqui, em que os orbitais Pe apresentam uma sobreposição contínua. Então, neste caso, esses elétrons que ficam aqui no sistema π são atraídos por todos os núcleos de carbono do benzeno, o que leva a uma especial estabilização dessa estrutura representada aqui no diagrama de orbitais. Aqui nós temos os orbitais moleculares π ligantes e os orbitais moleculares π antiligantes. Nesta aqui existe uma sobreposição contínua dos orbitais, e nestas aqui existe uma sobreposição dos orbitais que envolvem 3 átomos de carbono de um lado, aí troca de fase, 3 átomos de carbono do outro lado. Então existe uma continuidade grande dessa sobreposição de elétrons, tanto nessa estrutura com os 6 orbitais π se sobrepondo continuamente, quanto nessa aqui com 2 grupos de orbitais π
se sobrepondo continuamente. Essa conjugação leva à aromaticidade, que é essa estabilização especial, e leva também à variação nos comprimentos de ligação entre os átomos de carbono do benzeno. A ligação simples apresenta um comprimento de ligação de 1,54 angstroms. A ligação dupla, carbono-carbono, 1,34. No benzeno, todas as ligações carbono-carbono apresentam o mesmo comprimento de ligação, 1,40. Ou seja, essa estrutura aqui, que representa uma ligação dupla nesse carbono e nesse carbono, ela não reflete a molécula real. É uma representação que utilizamos para o benzeno, mas ela não reflete a molécula real. Devemos entender como estes elétrons participantes dessa ligação dupla como sendo espalhados por todos os átomos de carbono. Isso explica o fato que todas as ligações carbono-carbono apresentam o mesmo comprimento de ligação e todos esses átomos de carbono são quimicamente indistinguíveis. Ou seja, se ocorre uma reação química em que sai um hidrogênio e entra um outro grupo, ela pode ocorrer igualmente sobre qualquer átomo de carbono. Outros derivados do benzeno importantes são o bromobenzeno, que apresenta utilidade na síntese de compostos orgânicos, a anilina como matéria-prima para corantes, o fenol, que é usado na síntese de polímeros termorrígidos, como a baquelite, e o ácido benzóico, como conservante de alimentos, e o ácido tereftálico, um 4-benzeno-dioico, que é a matéria-prima das garrafas PET. Esse T é de ácido tereftálico. Porém, o benzeno não é o único sistema aromático. Tem o naftaleno, que apresenta 2 anéis conjugados, são 10 elétrons π, que estão espalhados aqui por 10 átomos de carbono, e aí são possíveis desenhar 3 estruturas de ressonância aqui. Nessas 3 estruturas de ressonância, veja, essa ligação carbono-carbono aqui é dupla nesta estrutura, simples nessa estrutura, simples nessa estrutura. Agora, essa ligação aqui, carbono-carbono, é simples nessa estrutura, dupla nessa e dupla nessa. E se observa que o naftaleno, essa ligação aqui, é mais comprida, mais longa do que essa ligação aqui. Então, a ligação que apresenta, digamos, 1/3 de caráter de ligação dupla, ela é mais comprida do que a ligação que apresenta 2/3 de caráter de ligação dupla, o que mostra realmente que esse nosso modelo de pensamento das estruturas das moléculas aromáticas funciona. A piridina apresenta um nitrogênio no lugar do CH do benzeno, e também é uma estrutura aromática, e os anéis de pirrol, furano e tiofeno, que tem um enxofre aqui no lugar do oxigênio, também tem características aromáticas. Neste caso, o par de elétrons do nitrogênio ou do oxigênio também fazem parte da ressonância. É um sistema que envolve 6 elétrons em ressonância e 5 átomos. E é possível desenhar estruturas de ressonância em que esse par de elétrons do nitrogênio entra para fazer a conjugação com os elétrons da ligação dupla. E aí nós temos estruturas que colocam, por exemplo, uma carga negativa sobre esse átomo de carbono, ou sobre esse átomo de carbono, sobre esse, e é o mesmo para o furano. E assim terminamos mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica Fundamental e encerramos esse nosso módulo de ligação química. Vimos a parte de descrição da ligação química,
e também vimos casos especiais que envolvem a conjugação, a aromaticidade e como os orbitais atômicos constroem as ligações químicas formando orbitais moleculares. Muito obrigado pela sua assistência. Se gostou, dê um like, compartilhe o canal e se inscreva. Até a próxima!